Paranormal Experience. Eu ia perguntar para você que você tinha mostrado um gráfico no seu celular antes de começar a entrevista do Ratanabá. O que você tem a falar sobre Ratanabá? Então, não, você pediu para ver se eu tinha materiais, né? Eu falei Sim, assim, olha, também. eu deixei de antemão aqui algumas coisas que poderia surgir, porque assim, eu fui em outro podcast, o pessoal sempre pergunta, né, de Ratanabá. E aí entra na questão da fossilização, né? Porque quando se fala num período aí, quem é adepto vão cair em cima de mim agora aqui no chat. Mas há 450 milhões de anos, a vida na Terra, ela era aquática. Então, todos os fósseis datados dessa época, que se encontra de vida, está tudo no mar e em lagos. Então, não tinha como se ter civilização nesse período informado, porque é um período anterior, inclusive, aos dinossauros. Né? Os dinossauros vão surgir há cerca de 200 milhões de anos atrás, né? E 450 milhões de anos atrás, era só o homem ainda, a vida na Terra ainda era aquática, não tinha virado réptil, sabe? Aquela animação quando o peixe vira réptil, tem as patinhas e consegue sair da água, isso não tinha acontecido ainda. E aí essa imagem, deixa eu puxar aqui para a gente só ter uma noção do que é fossilização. Mas e se fossem seres extraterrestres colonizando, colonizando que nem eu falo, a Terra? Se acharem algum tipo de marcação em rochas que datem desse período, aí é uma evidência extraterrestre. Aí seres de outros orbes vieram e fizeram alguma modificação, construíram alguma base. Uma cidade. Exato. Mas não é de origem terrestre. Isso sem sombra de dúvida. Porque os terrestres ainda não tinham saído da água, né? Então aqui, ó... Esse negócio da vida aquática... 450 milhões de anos era aqui no Ordivícico. É o período do Ordivícico. Aqui, ó. Tá bem abaixo dos dinossauros. Tá. Não vai dar... Então, talvez aqui, ó, não sei se da leitura aí dá sorriscar, né? Quanto mais profundo, mais antigo. Então, Ratanabá, pela datação... É um microfone aqui. Muito no fundo aqui. Pode falar no microfone. É isso, Pode falar aqui que eu ele mostra aqui. Então, isso, bem aí embaixo. Então, pela data que eles dão, seria logo aí no fundo, né? E os dinossauros estão ali no meio. Entendi. Né? E nós estamos lá no topo. Então, assim, quanto mais antigo, mais profundos fósseis, né? A fossilização como que você chega a uma datação? Pela camada de terra em que é encontrado fóssil. Então, quanto mais profundo, mais antigo. E um recado para vocês, meus queridos web espectadores ali que estão vendo. Eu não postei o vídeo do ET aqui, porque o YouTube às vezes não permite. Ele tem direitos autorais do dono do vídeo. Mesmo que ele permita... Outrora, ele pode vender esse vídeo para uma revista americana e depois vem um nabo gigante para a gente resolver. Então, deixo esse vídeo para quem quiser ver no Instagram da Danusa ou no grupo secreto, que aí também ninguém vai falar nada. Então, não é por má vontade, nem por falta de... Eu quero compartilhar os UFOs todos, mas existem regras e leis com as quais nós obedecemos pontualmente. Boa, querido guru. Vamos falar um pouco de Atlântida, então? Vamos. Você, nas suas pesquisas, você encontrou evidências e indícios de que Atlântida existiu? O que eu vi, assim, só antes de você responder, que eu assisti recentemente foi a tal acho que é o Olho da África, que é uma estrutura... parece no deserto. É uma coisa espiralada, assim, parece um caracol, que é gigantesco, assim, é o tamanho de uma cidade que só vê do espaço, um formato assim, ó, parece um olho mesmo, assim, mas parece uma cidade espiralada, assim, em formato espiral, aí falam que era ali. Tá no deserto, mas antes aquilo ali ou era, né, cercado de água e tal, então foi isso que eu vi de mais relevante, assim, até hoje. Então, a localização, na minha opinião, mais precisa, né, da Atlântida seria no próprio Oceano Atlântico. Então essa é a localização. Se a gente pegar a localização, ela bate com a descrição do Platão
E aí ela bate com os relatos dos próprios povos, os incas, os maias, né, os astecas, que falam, né, de Aztlán, né, dessa ilha que os antepassados deles viviam antes de chegarem até aqui a América, né? Uma coisa interessante é a descrição do Platão para Atlântida, era uma cidade toda irrigada, né? Não sei se vocês tiverem alguma demonstração, puderem colocar, mas ela era toda formada de canais de irrigação, né? E quando a gente pega a cidade original dos astecas, lá na Cidade do México, ela foi fundada dentro de um lago, com diversos canais. Então, muito semelhante à descrição que o Platão dá para Atlântida. Como há uma probabilidade muito grande desses indígenas serem de origem da Atlântida, né? Então, provavelmente eles replicaram uma tecnologia que os antepassados deles utilizavam lá nessa ilha, em Aztlán. E aí, se der para colocar a foto dessa cidade inicial e da Atlântida, é bem parecida. Eu vou ver se eu tenho algum material. Ó, o que eu acho, o que eu consegui mandar pro Sorriso aqui foi o olho da África, que é o olho do Saara, eu acho que eles chamam. Pode colocar na imagem, lá, dá uma olhada. É isso aí. Então seria essa estrutura que, inclusive, aqui, ó, americano diz, tem várias matérias na internet, né? Americano diz ter encontrado a localização de Atlântida. É um mito, né, um mitológico continente, estaria localizado na África, tal, não sei o quê. Então, aí mostram isso daí, essa estrutura. Isso daí teria o tamanho de uma cidade inteira, ou, sei lá, de um estado, essa estrutura espiralada. E até onde eu sei, não existe uma explicação para essa formação bem específica. Tem mais coisa aí, mas assim, é uma estrutura colossal. Qual que seria? O que você quer que a gente coloque, que a gente mostre? Então, eu acho mais provável ser ali na região do Atlântico, porque a gente tem, inclusive, naquela região o Triângulo das Bermudas. E aqueles fenômenos de diversos navios e aviões que sumiram lá, que é muito famoso e realmente aconteceu, né, todos aqueles eventos de desaparecimento. Então, acho que seria até uma forma de explicar o fenômeno, né? Então, uma ilha que submergiu durante o período do dilúvio e que devia deter de alguma tecnologia, de repente até uma tecnologia atômica, e isso seria o motivo daquela localidade ter essas aberrações em termos da bússola ficar perdida e as pessoas se perderem por lá e desaparecerem. Então, eu acho que é uma localização bem plausível a gente situar a Atlântida nessa região, até mesmo pelos relatos dos próprios indígenas, né, da Mesoamérica. E tem também outro fato, que existem ali no norte da nossa Amazônia, foram detectados, estudando a terra e tudo mais, um adubo chamado terra preta do índio. Essa terra preta do índio é um adubo tão evoluído, tão avançado, que não é possível hoje com a nossa tecnologia replicar. Então, esse adubo ele foi feito para formar ali naquela região norte da Amazônia um sistema de irrigação, né, com uma terra altamente fertilizada. Existe a teoria de que a nossa floresta amazônica teria sido toda, tipo um jardim, né, teria sido toda plantada. Então, esses habitantes de Atlântida, eles tinham muito conhecimento de irrigação, de agricultura. Então, isso daí, de certa forma, foi replicada ali no norte da nossa Amazônia, né, ali na Amazônia venezuelana, mais ou menos. E é lá que se encontra esse tipo de adubo altamente avançado, tão avançado que não é possível ser replicado. Então, acho que seria mais uma evidência de que a Atlântida estaria mais ou menos ali, né? Então, na minha opinião, a localização dela está até perto aqui da gente. Mais para a Amazônia do que pro... Isso, ali na região perto do Golfo do México, né? E o norte da Amazônia.
Ali na região do Tem muita Triângulo. gente que fala que vai ficar ali no Oceano Atlântico, mais pra cá, assim, né? Então é uma novidade. Depende, né? Tem no Triângulo das Bermudas ali. Ali naquela região devia ser algo extenso, né? Super extenso, Sim. né? Gigantesco. Né? E aí quando a gente fala, né, por exemplo, no impacto do DRESS recente e as precipitações que tiveram, fala-se de um aumento de cerca de 40 metros o nível do mar. Então é muita coisa, né? É um prédio, né? De 10 andares, 40 metros. Então as regiões litorâneas e muitas ilhas sucumbiram. Então o que a gente tem de ilha hoje em dia, eu acho que seria somente o topo do que já foi estruturas muito maiores. Caramba, é o que sobrou. Exato. Interessante, bem legal.